Olá, abençoados! Temos certeza que você não vai perder alguns minutos de graça, vai? E ainda mais com quem? Com o nosso amável e memorável Bispo do Amor, Renato Suete. Aqui mesmo, no nosso canal da Igreja Virtual Amor e Fé. Junto com você, em todos os instantes. Confira! Que a palavra de hoje possa abrir os meus olhos, possa me dar entendimento e compreensão daquilo que o Senhor deseja de mim. Seja feita a tua vontade em minha vida e não a minha, e que a palavra da tua graça jamais venha faltar para mim, pois é alimento para o meu espírito, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Dê uma forte salva de palmas para o Senhor Jesus. Bem forte. Forte mesmo. Amém. Pode sentar. Vamos à glória de hoje. O título da mensagem de hoje é bastante estranho. Vai parecer estranho para você. Anota bem aí, porque para não dar confusão depois na hora de fazer a coisa. Depois eu escrevo para vocês. A família maldição. Tem a família Adas, né? Essa eu vou falar para vocês sobre a... Não, é verdade. É uma coisa. A família maldição, a mãe e seus filhos. Sistema religioso. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 6, versículo 9. Família maldição. A família maldição, 2 pontos. A mãe e seus filhos. A família da maldição. Entre parênteses, sistema religioso. Mateus 9. Mateus 6, versículo 9. Jesus ensinando a orar disse assim: portanto vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, faça-se o quê? A tua vontade, assim na terra como no céu. Concentre-se bem nesta passagem. Faça-se a tua vontade. Agora eu vou começar a perguntar uma série de coisas para vocês e vocês vão ter que pensar, porque aqui na Igreja do Senhor Jesus Cristo nós queremos que você pense e chegue a conclusões, não que você não pense e se torne um boneco nas mãos do homem. Primeira coisa, pode uma pessoa ser abençoada, ter sucesso, contrariando a vontade de Deus? Quer dizer, Deus quer algo para a pessoa. Deus quer algo para a pessoa. E a pessoa faz exatamente o contrário que Deus quer. Essa pessoa pode prosperar, pode se dar bem na vida? É impossível, não é? É ou não é? Pois agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Correto? Então, não se pode ter sucesso sem que eu não posso fazer a minha vontade, nem o que está na cabeça dos outros, não é? Tem que fazer a vontade de Deus, na mente de Deus. A vontade de Deus é o caminho certo para o sucesso. É fazer o que Deus diz sem questionar. Amém? Muito bem. Então entenda uma coisa. Deus, após ele ter abençoado Abraão, 430 anos antes da lei, ele vem, depois de Abraão vem quem? Isaac. Uma pequena história da Bíblia. Depois de Isaac vem quem? Jacó, que se transforma o nome em Israel. De Jacó vem José, vem ser governador no Egito. Morre José, o povo fica escravizado no Egito. Então Deus levanta Moisés. Moisés vem e resolve tirar aquele povo que estava escravizado, que era o povo de Israel.
junto com aquele povo, outros povos também que andavam com eles. E Moisés sai com aquele povo para formar o povo de Israel. Então Deus aparece a Moisés e dá uma coisa para Moisés que se chama dispensação, a lei de Moisés. Esta lei constava de 600 e tantas ordenanças, e eram leis duras, incluindo a pena de morte, apedrejamento. Se fizesse coisa que Deus não gostasse, apedrejava. Eram coisas seríssimas, e a pessoa tinha que cumprir aquilo ali à risca, porque este povo que sai com Moisés era um povo rebelde, era um povo que se rebelava contra Deus. Então teve que ser instituído um dia, que era o Shabá, o sábado, para o povo parar e lembrar-se de Deus, senão eles esqueciam de Deus. Aquele povo teve que ser adestrado, porque eles tinham a natureza muito animalesca, má. Então o Deus que Moisés apresenta para eles é um Deus extremamente castigador, é um Deus implacável, é um Deus que não perdoa. Errou, dançou. Não é assim a lei de Moisés? E mais, depois Deus vai instituindo outras leis dentro da lei de Moisés. Eu estou falando lei de Moisés. A lei de Deus é outra coisa. A lei de Deus é ótima. Não furtar, não roubar, isso é maravilhoso. A lei de Deus como vontade de Deus é uma coisa. A lei de Deus como pacto de Deus é outra coisa. Amém? Estão compreendendo, sim ou não? Então Deus institui o culto a Deus. Como é o culto arônico, Arão foi o primeiro sacerdote, irmão de Moisés. Nesse culto, Deus escolhia um homem para representar o homem diante de Deus. Esse chamava sumo sacerdote, e havia também os outros sacerdotes menores. Então o que acontecia? Todo homem que pecasse tinha que fazer um sacrifício, matar um animal, e o sangue daquele animal expiava, não é expiava com S, não, que expiar com S é de ficar olhando. Expiava com X significa matava, apagava os pecados daquele homem. Então, de acordo com o pecado, era um bezerro, era um carneiro, sei lá, mas ele tinha que levar o sacerdote. Amém? Por que tinha que ser derramado sangue para remover pecados? Porque isso já era uma figura, uma sombra do sangue de Jesus, que lá na frente iria de uma vez por todas remover nossos pecados para sempre. Tá? Então o sumo sacerdote, ele tinha que entrar uma vez por ano, no santo dos santos, num lugar onde habitava Deus. Deus não estava no coração dos outros, ninguém podia chamar Deus de pai, só o sacerdote podia falar com ele. Então, uma vez por ano, o sacerdote entrava para falar com Deus e falar: Deus, intercedia, Deus, perdoa o pecado desse povo, oferecia sacrifícios. Então, tinha que ter um homem para pedir a Deus perdão pelas pessoas. Hoje não precisa, você mesmo fala com Deus e sabe que já está perdoado pelo sangue de Cristo. Foi o último sacrifício, que Deus enviou por nós, correto? Tudo isso, esse pacto da lei, nesse pacto da lei, era assim, por exemplo, quando nascia uma criança, o sacerdote tinha que apresentar a Deus, porque só o sacerdote se relacionava com Deus. O povo estava distante, o povo não podia falar com Deus. Então, quando nascia uma criança, o sacerdote: Deus, aqui, estou te apresentando, tá? Isso aqui é dos nossos, tal. Aí circuncidava a criança. Outra coisa, o sacerdote é que perdoava o povo mediante o sacrifício que o povo fazia. Depois foi instituído o batismo nas águas que João Batista fazia, e quando a pessoa vinha das águas era perdoada dos seus pecados. Foi instituído também o dia da Páscoa, que Deus falou assim: eu vou mandar
um anjo que vai matar todas as crianças lá do Egito. Mas se vocês matarem um animal e puser o sangue do animal no umbral da porta, tem gente que fala na obreira da porta, coitado desse obreiro, no umbral da porta, e o anjo vira aquele sangue, ele não vai entrar lá e não vai matar as crianças de vocês. Então, naturalmente que os judeus fizeram isso, e o anjo da morte não entrou na casa deles, mas matou a todos os primogênitos dos filhos egípcios. Esse era o Deus de Moisés, um Deus castigador, um Deus violento, um Deus antropomórfico. O que é antropomórfico, bicho? Antro quer dizer homem. Se eu tivesse um quadro aqui, a palavra antro quer dizer homem, mórfico quer dizer forma. Então era um Deus com forma e mente de homem. Tanto era que Deus conversava com Moisés uns papos esquisitos à beça. De uma vez Deus chegou para Moisés e falou assim: eu vou acabar com esse povo aí, vou matar todo mundo, não aguento mais o pecado deles. Aí Moisés falou: não, Senhor, arrependa-te. E Deus falou: tá bom, me arrependo, não vou mais matar eles não. Então era um Deus que saía da cabeça de Moisés, não correspondia realmente ao Deus verdadeiro. Olha o que eu estou falando aqui. Moisés tinha que apresentar um Deus que saia mais da cabeça dele para adestrar o povo do que verdadeiramente o Deus que é o verdadeiro Deus que nós seguimos. Por que eu digo isso? Porque a Bíblia diz que em Deus não há sombra nem variação de mudança. Correto? O Deus de Moisés, ele matava, condenava, era implacável, não era? E o Deus que Jesus apresentou? Perdoava, perdoa e ama. Deus mudou? Será que Deus se converteu? Porque o Deus que Moisés apresenta era um Deus castigador, um Deus violento. Aí depois Jesus vem e mostra um Deus cheio de bondade e ternura para com os pecadores. Então Deus se converteu? Deus mudou? Se a Bíblia diz que em Deus não há variação de mudança, o verdadeiro Deus é o que Jesus apresenta. Aquele era um Deus que Moisés tinha que apresentar, aquele Deus temível, para adestrar aquele povo que era um povo rebelde. Estão compreendendo? Sim ou não? Amém? Então na lei, o sacerdote intercedia pelo povo. Então tinha que haver tudo aquilo. A Páscoa. A Páscoa era isso. Como o anjo da morte não entrou na casa dos hebreus para matar os primogênitos, eles comemoraram comendo, bebendo vinho e comendo o quê? Cordeiro, né? Matavam um cordeiro lá e tomava vinho e comemoravam. Graças a Deus, nosso filho foi livrado. Então, desde aquele dia se estabeleceu a Páscoa. Amém? Passado o tempo, Deus, desde de Isaías para cá, ele começa a mostrar que ele quer mostrar-se para o seu povo como ele realmente é, não como Moisés provisoriamente mostrava, não o Deus castigador. Ele fala lá em Malaquias: estou cansado dos vossos sacrifícios, estou cansado, vocês fazem sacrifício, mas são hipócritas, vocês me adoram de boca, mas não me adoram de coração. Vocês já leram isso, né? Já ou não? Então, quando Jesus vem, Hebreus diz o quê? Hebreus 1 diz que Jesus era a expressão exata de Deus. E o que Jesus fazia? Perdoava, amava. Então, se ele era a expressão exata de Deus, como Deus é? Perdoador, amoroso, ou era castigador e violento? Deus é amor. Amém? Amém? Então, aquele pacto de lei, ele foi cancelado. Quando Jesus foi para a cruz, Jesus veio, cumpriu a lei em nosso lugar, e quando ele estava na cruz, derramou o seu sangue e disse: está consumado. Ele consumou, acabou o período da lei,
e inicia-se o período da graça, onde eu com meu sangue perdoarei a todos, e todos serão filhos de Deus, chamarão Deus por Pai e poderão falar diretamente com Deus, porque o véu do templo foi rasgado de alto a baixo. Amém? Glória a Deus, diga glória a Deus. Muito bem. Então, acabou a lei. Não a vontade de Deus, mas aqueles mandamentos de sacrifícios e batismos e Páscoas, acabou aquilo tudo. Nós entraríamos num tempo em que você não teria mais a adorar a Deus fazendo coisas, mas sim espírito e verdade. Amém? Tanto que Hebreus 10:1 diz assim, abra na sua Bíblia para você ver, porque para você conferir o que eu estou falando. Hebreus 10, versículo 1. Assim diz a palavra. Ora, visto que a lei tem o quê? Sombra dos bens vindouros. A lei era o quê? Era uma sombra dos bens que viriam. Nunca pode tornar perfeitos os ofertantes com os mesmos sacrifícios que ano após ano eles oferecem. Então, aqueles homens do Velho Testamento não poderiam ser aperfeiçoados fazendo um pecado e fazendo um sacrifício, cometendo um pecado e fazendo um sacrifício. Isso era impossível, não é? Era necessário o sacrifício de Cristo para que nós fôssemos aperfeiçoados. Estão entendendo? Amém? Então a lei deixou de ser. Bom, muito bem. Porém, quando a Igreja Católica Romana, e eu não estou falando mal dos católicos, são nossos irmãos, mas eu tenho que contar um pouco da história para você entender. A Igreja Católica Romana, ela viu em Cristo a possibilidade de construir uma religião, para que com essa religião ela pudesse controlar o povo. O que fez a Igreja Católica Romana? Ela, ao invés de ir na fonte que Cristo bebeu, porque o cristianismo, ele se ocidentalizou e a Igreja Católica criou uma religião exatamente igual ao judaísmo, que continha em si o quê? A lei, cuja lei já havia acabado. E em Gálatas diz, capítulo 3, versículo 10, que todos, pois, quantos estão debaixo das obras da lei, estão amaldiçoados. Por que amaldiçoados? Porque, o que nós lemos no início da reunião? Seja feita a tua vontade. Qual é a vontade de Deus hoje? Que a gente viva debaixo da lei ou debaixo da graça? Se você vive debaixo da lei, então Cristo vem em vão. É como se Cristo não tivesse vindo. Então você não pode ser um cristão. A vontade de Deus hoje é que você viva debaixo da graça, entendendo que Cristo fez por você, te salvou, te libertou, fez tudo, te enriqueceu, te libertou do império das trevas para o reino da sua maravilhosa luz. Essa é a graça do Senhor, amém? E que você adore a Deus em espírito e verdade, amém? Então, a Igreja Católica vem e tira do judaísmo os seus dogmas. A Igreja Católica é o judaísmo, com outro nome. Por exemplo, o padre é sacerdote, e o Papa é o quê? O sumo sacerdote. Não é verdade? Por quê? Quando você está na Igreja Católica, antes de começar a missa, o que você tem que fazer lá? Pedir perdão ao padre. Aí o padre vai passar o sacrifício, a penitência que você tem que fazer para você ser perdoado. Isso não é a mesma coisa que acontecia no judaísmo? Isso não é obra da lei? Então está debaixo de quê? O padre pega uma criança que nasce e vai lá jogando água, a criança chorando e tal, e apresenta a criança: ó Senhor, eu que sou teu amigo, apresento este pagão. Antes da criança nascer, Deus já conhece, porque Deus nos conhece antes da fundação do mundo. Ele já nos fez em espírito. Uma palhaçada, não é verdade? É ou não é?
Aí a igreja católica, não tem isso de apresentar criança? Mas da igreja católica nasceu outra filha. É a família maldição. Lutero era um monge católico e falou: isso aqui está errado. Nós somos salvos não pelas obras, pela lei. Até aí, mas pela graça. Até aí ele estava certo. Ele sai da igreja católica, mas era um monge. Ele só tirou os santos, mas continua a mesma coisa. A igreja protestante é uma cópia da igreja católica. Por quê? Eles fazem, por exemplo, a igreja católica não faz a Eucaristia com a hóstia. Isso é imitação da Páscoa. A igreja protestante faz o quê? A Santa Ceia, que é a imitação da Páscoa. Na igreja católica, você vai e pede perdão ao padre. Na igreja crente, você pede perdão na hora da ceia. Não é verdade? Hoje nós vamos pedir perdão a Deus. Toda hora está falando de pecado. E você tem que estar sempre pedindo perdão. É ou não é? Arrepende, pecador. Não é isso? Então, quer dizer, Jesus não perdoa ainda. Ele vive antes da cruz. Mesma coisa. A igreja protestante também apresenta criança. Então, quer dizer, o pastor continua sendo o sacerdote. O que é apresentar? Suponhamos aqui, pastor Daniel, vem cá. Suponhamos aqui que vamos supor que o pastor Kleber é Deus. Ele mais alto assim, tem mais tipo de Deus, né? Então, fica aí. Deus é meu amigo. A gente bate papo junto, né? Deus é bacana. Converso com ele. E esse aqui nasceu hoje. Então, eu tenho que chegar, pegar esse aqui no colo e falar: olha, Deus, Senhor, eu apresento ao Senhor aqui o Daniel, tá? A partir de hoje, ele é dos nossos, é da nossa turma. O Senhor agora conhece ele, e a partir de hoje. Isso é ridículo. Que antes do pequeno Daniel nascer, ele já era conhecido por Deus. Pequeno que eu digo essa maneira de dizer, porque isso é alto que é uma coisa. Amém? Não é verdade? Não, essa apresentação de criança, né, a Deus é ridículo. Isso é ridículo. Mas é feito na igreja católica, é feito na igreja protestante. E são resquícios de quê? Do judaísmo. Mas Deus, é isso que Deus quer que a gente faça hoje? Deus quer que você viva debaixo da graça. E aceite que Jesus veio e salvou você para sempre, livrou você da maldição. Que Ele conhece você desde antes da fundação do mundo. A igreja católica vai lá e batiza a criança, senão morre e vai para o inferno. A igreja presbiteriana batiza com aspersão. A igreja, as outras batizam, a maioria, batiza por imersão, joga a pessoa na água e ela está salva, hipoteticamente. Isso vem de João Batista. João Batista era profeta de quê? O último profeta de quê? Jesus disse o último. Então isso é lei. Então todas essas igrejas que cometem isso, que fazem essas coisas, incluindo todo o sistema religioso que comete esse tipo de coisa, todo o sistema está debaixo da maldição da lei, porque eles estão contra a vontade de Deus. E o Pai Nosso fala: seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. A vontade de Deus aqui na terra como no céu hoje é que você viva debaixo da graça, aceitando o sacrifício que Jesus, o Filho dele, fez por você. Amém? Então é isso aí. Então, fica lá os crentes brigando com os católicos. Eles são idólatras, eles têm imagem. Em compensação, os crentes dão óleo ungido, areia de Israel, tudo objeto de idolatria. Sal, é pau, é pedra, é o fim do caminho, é o resto de toco, é o toco sozinho. É ou não é verdade? E a pessoa guarda aquela arquinha dentro de casa. Bota um óleo ungido. Não encosta aí não, porque se isso quebrar, é o Espírito Santo que vai ser. A mesma coisa que eu quero que vocês entendam. A diferença que há
é a igreja do Senhor Jesus Cristo em amor e graça. E é aqui o lugar onde nós adoramos a Deus em espírito e em verdade, segundo a vontade de Deus. Amém? Não, a única pessoa que veio mostrando a vontade de Deus foi Paulo. Por isso Paulo é o fundador do cristianismo. Porque Paulo veio dizendo, a ninguém conhecemos segundo a carne. A igreja católica, as igrejas protestantes só conhecem, tudo é carne. Paulo fala, nem a Jesus conhecemos segundo a carne. Nem a Jesus. Conhecemos Jesus em espírito e Deus em espírito. Pois são esses os adoradores que o Pai procura. Amém? Está certo, gente? Então, fazendo a vontade de Deus, é por isso que quando você traz, como nós aqui, o que é a Igreja do Senhor Jesus Cristo? A minha missão é trazer de volta para a igreja o espiritualismo, não o espiritismo, que Jesus trouxe, porque o cristianismo é todo espiritualista. Jesus fez alguma coisa para a carne? Jesus nunca batizou ninguém nas águas. Mas ele se batizou sim, porque ele veio debaixo da lei e tinha que cumprir a lei para que a gente não precisasse cumprir mais. Amém? Ele nunca batizou. Jesus não jejuava. Jejum. Para que jejuar? Para ficar com mau hálito e fome. Subir montanha. Fazer sacrifício. Veja o que diz a palavra de Deus em Gálatas, capítulo 2, versículo 16. Então, para a gente poder avançar no espiritualismo, nós temos que nos libertar dos conceitos que nos foram impostos pelo romanismo e pelo protestantismo. Joga fora no lixo tudo que você aprendeu lá, o catecismo lá. Capítulo 2, versículo 16 de Gálatas, Paulo diz assim: sabendo contudo, tem gente que não sabe. Sabendo contudo, que o homem não é justificado por obras da lei. O que são as obras da lei? Tudo isso que eu falei para vocês. Santa Ceia, Páscoa judaica, né? Batismo em água. Eu não vou nem falar essas campanhas de Monte Sinai, isso não é nem obra de lei, isso é esperteza mesmo para pegar uma grana, para pegar dinheiro e fazer império. Isso não é nem obra da lei. Não, isso não é nem obra da lei. Mas tem o subir monte, né? O Monte Sinai não deixa de subir, não deixa de ser o subir monte. Subir o monte, o jejum. Esses dias eu estava conversando com a minha, a igreja do Senhor não faz jejum não. Eu falei, não, mas o jejum fortalece muita gente. Eu falei, só se for você, que a mim me dá uma fraqueza danada. Não é verdade? Você fica assim comer, fortalece? São tudo misticismo, essas bobageira que tem aí, que na Semana Santa não pode comer carne. Por quê? Quer dizer, no ano eles tiram uma Semana Santa e o resto é profano. O resto do ano vamos cair na gandaia, mas uma Semana Santa. Aí não pode nem comer carne. Aí come peixe, e o pessoal que vende peixe e frango, deita e rola, né? Nessa época. É ou não é verdade? A Páscoa já virou uma bagunça tão grande que na época da Páscoa dão um coelhinho e o ovo. João, o grande apóstolo João, já virou São João, acende a fogueira do meu coração. É o São João fogueteiro. É o João que pula a fogueira. São Pedro está com a chave do céu. E assim vão se criando as lendas. Não é verdade? É ou não é verdade? E o povo atrás. Por isso o nosso Brasil é um povo infeliz, não vai para frente. É isso mesmo. O nosso país é um país triste.
povo perdido. Você vê a procissão, o pessoal carregando Jesus morto. E o povão. Não é verdade? E nas igrejas, mas tá uma beleza, tá enchendo de igreja evangélica aí. O Brasil tá, quanto mais enche de igreja evangélica, mais maldição. Porque tá tudo debaixo da lei. Não tem, está debaixo de maldição. São nossos irmãos, por isso tem que ter rádio Nossa Voz, tem que ter veículo de comunicação, não para a gente obrigar essas pessoas a aceitarem a graça, mas para que nós possamos pregar para eles, que eles são livres e libertos pelo sangue de Jesus para todo sempre, e que não é por obras que eles são salvos, mas pela fé que lhes foi imputada por Cristo Jesus. Por isso temos que ter a nossa rádio e avançar e muito. Ele disse aqui, sabendo contudo que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Cristo Jesus. Também temos crido em Cristo Jesus para que fôssemos justificados o quê? Pela fé em Cristo, e não por obra da lei, pois por obra da lei o quê? Ninguém será justificado. Não adianta subir monte, fazer jejum de 24 horas, não adianta nada, não vai ser justificado por obras da lei, é pela fé em Jesus Cristo, que nos amou e nos salvou desde antes da fundação do mundo. Eu vou fazer isso para Jesus me salvar. Não adianta nada. Se você fosse salvo pelas suas obras, você podia chegar lá no céu todo, cheguei porque fiz por onde? Não é verdade? Tinha mais que ser salvo mesmo, eu fiz a minha parte. Mas não, meu filho, você tem que chegar lá e falar, obrigado, Senhor. Eu não tenho condições de ser salvo, mas tu, pela tua graça, me salvaste, porque o teu amor é maior do que a morte. Saudemos o amor de Deus. Amém? Bom, então, vamos ver aqui Gálatas 4, capítulo 4, outra referência para os Tomés e para os odres velhos. Tem gente que por mais que ouça isso não entende de jeito nenhum. É fácil, até criança entende isso. Agora, bacana vai ser quando as nossas crianças, eu digo nossas porque os filhos de vocês são como meus filhos, eles crescerem aprendendo isso, aprendendo já a viver em graça. Eles vão, já pensou a vida que eles vão ter? Que quanto tempo nós perdemos vivendo debaixo da maldição da lei? Agora os filhos de vocês têm condições de fazê-los crescerem na graça de Deus. Gálatas 4:4. Vindo, porém, a plenitude do tempo, quer dizer, o tempo da graça, Deus enviou seu Filho. Amém? Bom, vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob é debaixo, sobre é em cima. Ele veio debaixo da lei. Para quê? Para cumprir a lei. Para quê? Para resgatar, aleluia, os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos, senão nunca nós poderíamos chamar Deus de Pai, ia continuar aquele relacionamento distante. E porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito de seu Filho, aleluia, que clama Abba, Pai, de sorte que já não és escravo, porém filho, e sendo filho, também herdeiro por Deus. Que coisa linda e maravilhosa. Amém? Então, Deus enviou o seu Filho, Jesus, para resgatar a gente da maldição, e a pessoa vai e se enfia lá na maldição. Que coisa horrorosa, meu Deus do céu. Jesus veio para resgatar a gente da maldição, e o povo se enfia na maldição lá nesses templos, catedrais, igreja católica, e todo o sistema religioso. Não, bicho, mas eu estou numa igreja que não faz campanha, mas está debaixo da lei também, que apresenta criança, faz batismo, é debaixo da lei. Tem gente que pensa que igreja que está debaixo da lei é só a igreja universal, porque a gente saiu de lá. Todas essas igrejas estão debaixo da lei, inclusive o espiritismo também, tudo. Tudo debaixo da lei, é sistema religioso. A única igreja que você adora a Deus, Espírito e verdade, e aprende as coisas, que está aí e vai crescer, pelo menos a única que eu conheço,
Tem que ser sincero, é a igreja do Senhor Jesus Cristo em amor e graça, esta mesmo na qual você está aqui agora aqui. É a única que eu conheço. E que vai crescer muito. Ó, eu sei que quando eu falo isso, tem pessoas que nunca mais voltam à igreja. Falam que esse homem é um pedante. Esse homem, que homem mais pedante. Ele chega e diz que só eles estão certos. Nós não estamos certos não, meu filho. Deus é que está certo. E nós não estamos falando aqui o que eu acho. Você vai para uma reunião desses falsos pastores aí, não, porque eu acho, porque eu penso, que lá na minha casa, que na minha família, porque eu não sei o quê. Aqui nós não pensamos nada. Quem diz é Deus, e você, se for humilde, siga aquilo que Deus quer de você. A vontade dele é seguir a graça dele. Por isso eu digo que é só aqui. Amém? Aqui tem ceia? Tem sim, tem ceia espiritual. Todo dia Deus ceia, porque está dentro do seu coração. Aqui tem batismo? Tem sim o verdadeiro. Você morreu em Cristo e ressuscitou com Ele. Agora, aqui não tem nada para a sua carne, é para o seu espírito. Por isso você aqui é feliz, você vence, você persevera e vence e vive uma vida totalmente feliz, como cristão deve viver. Será que Jesus veio aqui para a gente viver triste? Olha, a situação dessas igrejas, toda do sistema aí, todo esse sistema religioso, cheio de religião, que nunca resolveu, nada. É ou não é verdade? Quantos séculos de igreja presbiteriana, metodista, de igreja lá, e lá religião lá muçulmana e tal, e vivem guerra, e protestante, católico, resolveram nada. Não resolveram nada. As pessoas continuam perdidas igual barata tonta, sem saber se estão salvas ou se estão no inferno. É ou não é verdade? Sem saber nada. É ou não é? Resolveram nada. Quanto tempo? Quantos séculos? Já tiveram tempo. Então a situação da igreja de hoje está muito bem expressa em Apocalipse. Abra só o último livro da Bíblia aí, capítulo 3, versículo 14. Eu vejo essa assim, aqui mostra cada tipo de igreja, né? Mas eu vejo a igreja de Laodiceia igualzinha a essas igrejas aí. Ele diz assim, 3,14, o último livro da Bíblia, Apocalipse. Aliás, você que quer, meu filho, crescer, tem que vir quarta-feira aqui, porque o estudo de Apocalipse está demais, hein? Nós estamos falando que ninguém tem coragem de falar, e vou falar mesmo, porque essa é a minha missão aqui. Amém? Quero completar minha carreira, guardar a fé e combater o bom combate. Ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeiro, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. É igual essas igrejas, eles não são frios nem quentes com Deus, eles só vão para lá para buscar a bênção de Deus. Pode ver, é só atrás de corrente para ganhar isso, para ganhar aquilo, para salvar a família, atrás de interesse, mas não são frios, mas também não são quentes, porque não conhece o amor de Deus, não conhece a graça, não conhece o amor. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosse frio ou quente. Assim, porque és morno e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Já vomitou muito tempo e criou a igreja do Senhor Jesus Cristo. Pois dizes assim, vê se não é. Todas essas igrejas aí do sistema, está tudo rico, se meteram com política, é só poder. Qual é o objetivo das igrejas protestantes? Tornarem-se igual à igreja católica, em poder. Só isso. Quando uma igrejinha nasce debaixo da lei, o sonho dela é ser igual àquela igreja universal, Assembleia de Deus, aquela que tem um templo grande, aqueles pastores com um carro importado. É isso aí, meu filho. Está tudo rico, né? Templos caríssimos, né? Olha aqui. Pois dizes, estou rico e abastado. O povo está na miséria, mas eles estão ricos. E não preciso de coisa alguma.
E nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Meu filho, essas palavras aqui são de Jesus, tá? Não sou eu que estou falando, não. Miserável, pobre, cego e nu. É Jesus que está dizendo. Amém? Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo, que é a graça de Deus. A graça de Deus é ouro refinado pelo fogo. O que os alquimistas procuravam, na verdade? Eles pensam que os alquimistas procuravam a descoberta do ouro. Não, eles queriam descobrir o coração, Deus no coração do homem, para te enriqueceres. Rico é aquele que tem Jesus no coração, não é aquele que tem poder. Nós temos poder político, nós temos catedral, nós temos templo. Pobre, miserável e nu, cego. Vestiduras brancas, quer dizer pureza, sinceridade, para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungir os olhos, a fim de que vejas. Paulo diz que nós temos que ter olhos o quê? Iluminados. Eu repreendo e disciplino a quem amo, se pois zeloso, e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa. Você ouviu a voz de Deus. Ele entrou na sua casa e ceia com você e você com ele. Aquele que ouve a palavra desta igreja, vem e fica, ouviu a voz de Deus e tem ceia todo dia aqui. Esta é a verdadeira ceia. Ouviu a voz de Jesus, largou a tradição e recebeu a graça do Senhor Jesus. Que maravilha! Amém? Então, meus amados, apenas para terminar, abre em Romanos capítulo 10, versículo 4, e aqui nós já terminamos esta reunião que se chama A Família Maldição, a Mãe e Seus Filhos, Sistema Religioso. Entenderam agora? Uns títulos esquisitos que eu invento, né? Mas é Deus que inspira. Romanos 10, 4, só para arrematar, só para passar régua. Pede a conta e passa régua, né? Assim que a gente fala lá no botequim. 10, 4. Como é que é, que fala? Pede a conta e passa régua. Passa régua, passa régua. Vamos passar régua logo. Romanos 10, versículo 4. Porque o fim da lei é Cristo. Cristo já veio? Então a lei já findou. Para a justiça de todo aquele que crê. Quem crê está justificado porque crê em Jesus. E a lei para você não tem valor. Não tem maldição que pegue em você. Tem nada de ruim que pegue em você. Amém? Uma senhora, olha, hoje pela manhã, uma senhora falou assim: ah, bispo, eu saí daquela igreja lá e estão rogando praga para mim todo dia. Eu falei: senhora, não esquenta a cabeça. Nem a praga que eles jogam tem efeito, nem a bênção que eles mandam tem efeito. Eles não são nada para Deus. Estão fora do pacto. Então Deus não está ali. Se eles, eu abençoo você, passa nada. Eu amaldiçoo você, não passa nada. Agora aqui, a graça de Deus abençoa você e abençoa para sempre. Vamos estar de pé, glorificando ao Senhor. Amém. Glórias a Deus. Muitos querem conseguir sozinhos alcançar um lugar diante de Deus. Confiam no poder do ouro e nas obras que sabem fazer. Eu dependo da graça de Deus para viver. Muitos confiam na sua sabedoria, se erguem e batem no peito dizendo quem são.
tentam em vão conseguir solução para os problemas seus, mas eu prefiro parar e ouvir a graça de Deus. Com certeza, a igreja, sem a graça de Deus é impossível viver. Por mais que eu seja alguém tão sábio ou poderoso aqui, eu dependo da graça de Deus para viver. Eu quero ouvir você dizendo: eu dependo da graça. Sem a graça de Deus é impossível viver. Por mais que eu seja alguém tão sábio ou poderoso aqui, eu dependo da graça de Deus para viver. Aleluia. Põe a mão no seu coração. Diga: Senhor, sem a tua graça eu reconheço que é impossível viver, é impossível ser feliz sem fazer a tua vontade. Graças te dou, Senhor, porque, meu Pai, o Senhor me apresentou a tua graça, e me apresentando a tua graça, o Senhor me livrou da maldição da lei. Graças te dou, Senhor, pois eu posso ter felicidade plena e completa. Os meus ouvidos, meus olhos estão abertos, meu coração para receber as revelações que o Senhor não pôde fazer nos dias da sua carne, mas que o Senhor disse que o Espírito Santo traria para nós. Diga: eu recebo as 7 chamas do Espírito de Deus. Eu recebo o trabalho dos arcanjos, dos anjos que atuam em meu favor. Recebo o trabalho do Cristo de Deus e do grande eu sou que habita em mim. Diga: eu decreto uma vida de bênçãos, uma vida de maravilhas, porque eu, não por mim, mas Deus me escolheu para fazer a sua vontade, e a vontade dele é que eu ande nesta graça maravilhosa. Amado de Deus, tudo que você fizer vai dar certo. O problema é que você às vezes quer que dê certo em 15 minutos, em 10 minutos, em 5 minutos. Saiba esperar e perseverar no Senhor, pois o grande eu sou é contigo por onde quer que andares. E eu declaro um domingo maravilhoso para vocês, cheio de descanso, cheio de harmonia, cheio de amor, cheio de alegria, cheio de vida, a vida abundante que Jesus nos prometeu, em o nome do Senhor Jesus. Receba a vida de Jesus, receba alegria, receba esta semana tudo aquilo que você tem desejado de Deus. Deus há de conceder a você, em nome do Senhor Jesus. Eu declaro que na sua volta para o seu lar, que Deus nos guarde, que as hostes celestiais e toda a hoste angelical, os anjos, nos guardem, nos protejam contra toda violência, contra os homens violentos, contra a violência da cidade, contra toda a maldade. Que nós sejamos preservados como cinturão eletrônico pelos anjos de Deus, porque os anjos guardam aqueles que amam a Deus, e aqueles que vivem na graça de Deus amam ao Senhor verdadeiramente. Eu declaro assim o melhor domingo da sua vida, e declaro: o grande eu sou é contigo por onde quer que andares. Tenham todos um bom dia